baseado no livro, então, Driving Technical Change. A ideia basicamente você quer ajudar as pessoas do seu time a melhorar, você quer que eles usem ferramentas, você quer que eles usem técnicas que você aprendeu, que você viu em algum lugar, que você percebeu que aquilo vai ajudar de alguma maneira o time a melhorar. Pode ser alguma prática, por exemplo, programação em par, ou pode ser, né, alguma ferramenta mesmo. Um Eclipse, um Git, alguma coisa que sua equipe ainda não usa e que você gostaria que usasse, você sabe que aquilo traria vantagens, é o que tem de mais novo e tal. Aí você tem os famosos céticos, né? Você tem que vender as suas ideias para esses caras. São pessoas que vão resistir, eles não querem a mudança por alguma razão, né? E aí a gente falou que mudar implica em uma série de coisas, não é simplesmente a mudança, né? E você tem que lembrar disso e lembrar que você também, muitas vezes, assume esse papel de cético. E ninguém está livre disso, né? Você não pode empurrar uma solução, você tem que fazer uma solução que realmente resolva aquele problema. Um problema não tem uma única solução, tem diversas soluções. Aí nós contamos aquela historinha do cara que queria colocar o Rails, no final ele percebeu, olhou qual era o problema, viu que o Rails, né, com o Groovy seria muito melhor para aquela equipe. Tem que investigar o problema, sempre procurar pela coisa mais genérica e não por uma implementação específica. Então, por exemplo, a Rich Internet Applications ao invés de Flex, porque pode ter outras soluções que sejam melhores do que aquela que resolve o problema da mesma forma. Você tem que estar preparado para enfrentar os céticos, fazer o papel do advogado do diabo. Aí tem os perfis que a gente viu. Tem o cara que é o desinformado, tem o rebanho, né? Você lembra mais ou menos? Se não lembrar de algum, aí pode perguntar, tranquilo. Tem o cara que é o cínico, tem o queimado, que é aquele que está traumatizado porque usou uma vez aquele negócio, não deu certo, deu um monte de problema. E tem o sem tempo. É interessante vocês tentarem identificar, com certeza assim, na equipe aqui a gente vai identificar em algumas coisas específicas um pouquinho de cada perfil desse, né? Inclusive em nós mesmos. E muitas vezes a gente mistura dois, né? O cara não é um só. Por exemplo, no livro o cara comenta que o sem tempo, que é aquele cara, lembra? Ele não deixa você fazer certo, mas depois você tem que fazer duas vezes, né? Não se dá conta disso. Ele está muito misturado com o chefe. Então são coisas que geralmente estão junto. Tem o racional, que é aquele cara que não tem uma razão lógica, mas ele está sempre dizendo que não quer aquilo, que não gosta daquilo, né? Sem ter uma justificativa boa. Então aí nós começamos a ver as técnicas. A primeira delas, nós falamos, é ganhar experiência, né? Então, basicamente é aquela ideia de que quando o cara está tentando uma coisa e não dá certo, né? Ou ele não encontra a informação, ou ele continua tentando, né? Ou ele desiste. E você tem que dar uma terceira opção, que é de perguntar para você. Então, toda vez que tiver uma dúvida de Hibernate, por exemplo, eu sei que eu posso contar com alguém, eu sei que eu posso contar com alguma pessoa para me ajudar na equipe lá, que foi até, de repente, a pessoa que evangelizou aquilo na equipe, que pôs aquilo para funcionar, que trouxe a ideia e tal. Né? Então tem diversas coisas que nós já falamos, diversos aspectos de ganhar experiência. Então vocês imaginem assim, deve ter alguma ferramenta, alguma coisa que vocês viram por aí já. Todo mundo que está nessa área de tecnologia geralmente gosta, né? E está sempre indo atrás e vendo coisas que estão acontecendo, novidades surgem todos os dias e você deve já ter visto alguma coisa que você pensou assim, puxa vida, se a gente usasse esse negócio seria bom, hein? Seria muito legal. E você vai ter que convencer os outros a fazer isso. Então, enquanto a gente estiver conversando aqui, tenta lembrar disso, né? Mais ou menos do que você quer vender a ideia, ou de alguma coisa que você já tentou vender alguma vez. O Ismael lá com a ferramenta de BI, o outro cara tentando vender o Git, o outro cara tentando vender um framework diferente. E aí analisa por esse aspecto. Né? Então você tem que transmitir a sua mensagem, motivando as pessoas. Né? Então, por exemplo, sabia que o Git é 90 vezes mais rápido que o CDS? Então você começa a lançar um pouquinho para as pessoas quais são os benefícios daquilo que você quer
que você quer que as pessoas usem. Você não pode querer que elas usem simplesmente por usar. Você tem que mostrar para elas quais são as razões para isso, né? Mas você tem que tomar muito cuidado para não perder a audiência. Lembra que a gente falou que às vezes aplicar numa mudança, né? Tá mexendo com uma série de coisas. Às vezes aquele cara que está falando que o Git é 90 vezes mais rápido que o CVS, o cara adora CVS, foi o cara que pôs o CDF na empresa, o cara faz parte, é o presidente do grupo de usuários do CVS, então, né? Toma cuidado, e não seja aquele cara chato, né? O que? Você está pensando em usar Subversion? Você é um otário, né? O Git é muito melhor, então esse tipo de abordagem geralmente não dá certo, né? Então procura falar bem daquilo que você quer, ao invés de falar mal daquilo que você não quer. Funciona muito melhor. Não fale das coisas em termos de bom ou ruim, certo ou errado, bem ou mal, né? Então sempre pensa na ferramenta certa, no problema certo, considere todas as alternativas e sempre procurar a coisa mais adequada. Então nunca uma coisa é totalmente ruim, não serve para nada, né? Se aquilo existe ainda, se alguém ainda dá manutenção naquilo, é porque aquilo resolve algum tipo de problema para alguém. Então a gente nunca deve ficar falando mal daquilo, como se fosse uma coisa inútil e criticando as pessoas que estão utilizando, né? Então, por exemplo, por que você não está usando o Git? Você já considerou usar o Git? Já pesquisou sobre o Git? Você já viu o Git? Já conhece? É uma abordagem muito mais eficiente do que essa, né? Essa aqui já tem uma crítica embutida. SVN está errado, né? Errado também, uma forma ruim de abordar. O Git tem funcionado muito bem para mim. É bom que eu aproveito depois para falar português aqui, né? Eu vi todas têm pelo menos um erro, né? Você já deveria estar usando o Git. Então são abordagens que não vão funcionar, porque tem uma crítica embutida ali. É muito mais interessante você usar essas abordagens em verde, porque é uma abordagem que você está tentando realmente ajudar as pessoas, né? A ver que tem alguma coisa que pode ser melhor. E o relacionamento com as pessoas, né? Essa coisa de conversar, essa coisa de falar, é uma habilidade que você pode aprender. Uma dica que ele dá é para você ouvir mais que falar. Às vezes você vai conversar com alguém sobre alguma coisa, né? Que nem esse caso aí, você já pensou em usar o Git e tal, e você não deixa o cara falar quais são as razões dele por ter feito uma determinada escolha diferente da sua. Você só fala, né? E um cara super chato e não recebe nenhum tipo de feedback. Então, é importante você saber ouvir, é importante você evitar, por exemplo, na discussão que a pessoa fique na defensiva, né? Os dois ficam como se fosse jogando tênis, né? Você passa a bola, ele rebate, então você fala mal do que o cara acha legal, ele fala mal daquilo que você acha legal, e aí vocês vestem uma camisa, esquecem que estão resolvendo um determinado problema e começa a competir. Porque Scrum é melhor que Kanban, porque XP é melhor, porque programação para viadinho, porque não sei o que, e não tem embasamento nenhum, né? Fica naquela coisa que não agrega nada para ninguém. Então pergunta, por que você fez essa escolha? Por que você escolheu usar isso aí? O cara provavelmente vai ter uma razão, né? Ou vai inventar uma se não tiver. Mas ele vai te falar alguma coisa, né? Que problemas que você tinha antes de usar isso, né? O que você estava tentando resolver? Então a parte difícil depois que você pergunta, você tem que ouvir. O que você diz é menos importante do que como você diz, e menos importante do que o que você escuta. Então são dois segredos, né? Você saber dizer as coisas da forma certa, aquilo que a gente viu, e você saber ouvir as pessoas também, não achar que você sempre tem razão. Então às vezes ficar um pouco mais quieto vai te ajudar a conseguir as coisas que você quer do que ficar tentando forçar as pessoas a fazer da maneira que você acha certo. A terceira coisa é demonstrar a sua técnica. Então a gente falou um pouquinho lá no início de ganhar experiência, então você tem que saber aquilo que você está falando, você tem que conhecer bem, você não pode estar querendo vender uma coisa que você nunca tentou, que você nunca usou, que não vai dar certo. E falar a respeito nunca é tão eficiente como demonstrar. Então às vezes é legal você aproveitar as oportunidades de demonstrar para as pessoas aquilo que você está falando. Às vezes você demonstra
por exemplo, você quer vender o Git, demonstra como aquilo é rápido, né? Mostra o GitHub, vai lá, baixa um projeto, dá um commit e mostra que o repositório está todo ali. Às vezes você demonstrar rapidamente vai ser muito mais eficiente do que ficar falando, tentando convencer, né? E aí ele fala sobre criar ou esperar pela oportunidade certa, porque você também tem que demonstrar no momento em que a pessoa está interessada, né? Senão não vai adiantar nada. Então sempre se você gosta de uma determinada coisa, tenha demonstrações prontas, tenha screencasts, né? Você tem que ter todas essas ferramentas preparadas para poder usá-las quando você precisar mostrar aquilo para alguém. Então se prepara primeiro, deixa tudo ali no jeito. Quando surgir uma oportunidade, ou você sentir que a oportunidade é aquela, você já está preparado para demonstrar. Ele fala também das Brown Bag Sessions, né? A Brown Bag Session é como se fosse o nosso BlueSoft Labs aqui. Na verdade, quando a gente teve a ideia de fazer e tal, algumas coisas surgiram daqui. E por que chama Brown Bag Sessions? Porque a gente tem esses brown bags, né, esses saquinhos que geralmente são saquinhos que você leva lanche. Quando nós fizemos intercâmbio lá no Canadá, tinha uns saquinhos assim no início, né, depois ela mandou pra gente, mandava uns térmicos e tal, que a gente reutilizava. Mas o pessoal dos Estados Unidos, Canadá, eles não têm o hábito de almoçar, que nem nós fazemos aqui, comer bastante no almoço. Então eles tomam um café da manhã bem reforçado e levam um lanche assim pro almoço. Levam um lanche pro trabalho, levam um lanche pra escola. Lá no Canadá a gente teve essa experiência aí. E aí por isso que chama Brown Bag Sessions, que o pessoal fazia na hora do lanche. Então se reunia numa sala na hora do lanche, todo mundo com seus brown bags, e aí comia, tomava o lanche. Enquanto isso alguém estava apresentando, estava contando, explicando uma ferramenta. E aí você pode propor então uma Brown Bag Session. Então pessoal, na hora do almoço hoje e tal, sei lá, não precisa ser exatamente dessa maneira, mas vocês pegaram a ideia. 15 minutos depois do expediente hoje, eu vou demonstrar para vocês o Git. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mostrar um negócio que eu descobri novo e tal, que é muito legal, que pode ajudar a gente. Então tudo isso você pode utilizar. Aí tem que tomar muito cuidado, né, na hora de fazer a demonstração com a lei de Murphy, porque se algo pode dar errado, aquilo vai dar errado. Essa que é a lei de Murphy, né? Então você tem que praticar muito antes. Nossa, quantos eventos eu já participei, eventos grandes, que o cara foi demonstrar alguma coisa e passou vergonha na hora. Simplesmente não deu certo. Não deu certo. Então é bom você ter uma versão rodando sempre na manga, né? Porque, por exemplo, geralmente a demonstração você vai demonstrar, por exemplo, o Hibernate. Aí você começa então, pessoal, e aí, vamos pensar, o que vocês querem fazer? Vamos fazer um sistema de locadora. Legal, então vou criar aqui uma classe cliente, vou criar uma classe filme. E aí você vai montando aquilo, por exemplo, junto com o pessoal vai colaborando. É uma forma legal de fazer uma demonstração. As pessoas participam, né? O que tem o filme? Aí o cara fala, tem um ator, tem um diretor. Aí você vai incluindo essas coisas na hora. Só que você pode esquecer, por exemplo, de colocar uma annotation, uma _entity. Aí não vai rodar. E aí, sei lá, você demora para descobrir aquilo e as pessoas vão começando a ficar chateadas de ficar lá olhando e você tentando resolver e não sai do lugar. Então tem uma versão para você ir criando junto com as pessoas e tem uma rodando. Se der alguma coisa errada, você consegue contornar a situação, certo? E se não tiver uma segunda versão rodando, às vezes é melhor parar. Porque senão você vai traumatizar tantas pessoas que elas nunca mais vão te dar a oportunidade de demonstrar alguma coisa de novo. Quem já viu em evento dá problema assim, né? Todo mundo, já acontece demais. Por isso tem a lei de Murphy. Então o terceiro é isso, demonstra aquilo que você quer para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa vendo aquilo na prática vai surtir um efeito muito maior do que simplesmente falar. Proponha compromisso. Então, ele fala sobre regras políticas, né? Então ele diz assim, geralmente vem em resposta a incidentes para evitá-los. Constantemente perdem o sentido, mas as pessoas não param para se perguntar se realmente precisam de regras. Então assim, às vezes, principalmente em empresas maiores, eu acho que é mais comum isso, que trabalham com muita gente, você tem algumas regras
algumas políticas. Por exemplo, sei lá, vamos supor, todo método deve ter no máximo tantas linhas. Às vezes uma coisa bem ali, chão mesmo, no próprio código, todo botão deve ter uma sigla que começa com BTN. Né? E às vezes você vai propor, por exemplo, um determinado framework e aquilo vai ser incompatível com aquela regra. Isso vai ser um impedimento para você. Um exemplo mais comum, mais prático, quem já trabalhou em alguma empresa que toda select tinha que estar numa procedure? Alguém já viu isso? Eu já tive essa oportunidade, você também? o Ismael já teve também. Então é uma coisa que é comum. Por que acontece isso geralmente, pessoal? Você trabalhava com select, por exemplo, no sistema, e os desenvolvedores eles não se interessavam muito por aprender sobre banco de dados, faziam selects horríveis, essas selects davam uma série de problemas, deixavam o sistema lento, geravam uma série de transtornos, tinham sempre problema, arrumava aqui, criava outro problema. Então, aí o pessoal da empresa, por exemplo, falou, não, vamos criar uma equipe de DBA, esses caras vão escrever as procedures e os desenvolvedores só vão usar as procedures. Toda vez que precisar, vão pedir para os caras. Aí agora imagina que você quer usar o Hibernate. Entendeu a piada? Hibernate? O cara está dormindo? E aí você quer usar Hibernate. E aí você vai ter que enfrentar esses DBAs, você vai ter que conversar com o pessoal, e você quer usar Hibernate por uma boa razão, né? Você já passou por aqueles filtros, você percebeu que realmente vocês gastam muito tempo preenchendo o objeto, pegando as procedures na mão, enfim, isso gera uma série de coisas, tem que ficar pedindo para o DBA, uma coisa que você mesmo poderia fazer. E aí você quer propor então, pessoal, vamos usar o Hibernate, que é um negócio legal, a gente vai ganhar muito tempo, vai conseguir entregar o sistema, né, muito mais rápido e tal. E aí então, eles vão começar a argumentar sobre essas coisas. Não, mas vocês não sabem fazer query direito, a gente vai ter problema de SQL injection, por exemplo, tal. E aí, você, por exemplo, percebe que o Hibernate tem uma funcionalidade de fazer queries pré-definidas. Não sei se todo mundo já viu isso. São aquelas named queries. E você pode deixar definida a query. O Rodrigo deve ter visto já, não é possível. Você pode deixar a query definida já. E aí então você faz um trato com os DBAs. Olha, se a gente usar named query, a gente não vai ter o problema de SQL injection que você falou. E vocês podem definir essas queries da maneira que vocês acharem melhor. E a gente pode usar Hibernate. Então você criou um compromisso com eles, né? Você trouxe eles junto também. E aí vocês criaram uma solução, então, um ganha-ganha. Certo? Você assumiu um compromisso, deixou o DBA com a segurança dele, nesse exemplo, né? E vocês conseguiram usar o Hibernate. Então, um exemplo de um caso real que o cara contou de que eles fizeram. Tá? Então, tem regras, que regras a sua empresa tem que todo mundo odeia, mas por alguma razão segue? Não sei se existe alguma que vocês têm. Alguma regra, alguma política, algum bloqueio. E vocês precisam mesmo delas? Né? Então, às vezes, que tipos de regras existem? Né? Regras de segurança, que nem esse caso do SQL Injection, né? Para evitar que seja feito SQL Injection, então vamos pôr as queries na procedure. Não tem jeito de ter SQL Injection. Melhores práticas da indústria. Então alguém certa vez disse que tinha que chamar o botão de BTN. Aí o cara quer usar o GWT, por exemplo, é um exemplo fictício, e não dá para chamar de BTN, então não pode usar o GWT. Então, será que essa regra realmente ainda é necessária? Então às vezes tem que dar uma pensada em tudo isso. Regras de desenvolvimento impostas, regras sem porquê. Então pensar em tudo isso e criar esses compromissos, esses acordos, às vezes fazem com que você consiga resolver esses problemas com essas regras. A quinta dica é criar confiança. Para criar confiança, você tem que seguir alguns passos. O primeiro deles é
Não minta. Então, não conte mentiras para favorecer a sua ideia. Certo? Às vezes você mente até por omissão, por exemplo. Deixa de dizer uma coisa, ou deixa de contar. Porque tudo tem lados mais positivos e lados mais negativos. Então, vou dar o exemplo do Git de novo, né? Você fala para a equipe do Git, você fala que ele é muito rápido, você vai lá, demonstra tal, e aí o cara pergunta para você assim, e tem plugin por Eclipse e tal? Nossa, tem o Eclipse, tem plugin e tal. Dá para usar, daí o cara vai usar o plugin, vê que ainda está numa versão beta, não funciona direito, o cara estava acostumado a usar o Subversion lá com o plugin do Eclipse. Então, na verdade, você meio que está mentindo, não está falando bem a verdade. E outra ainda, né? O cara está usando o Git da pior maneira possível, que é usar com aquela ferramenta ao invés de usar no console, que ele vai ter muito mais benefício, né? Isso, na minha opinião. Então, às vezes, é interessante você dizer a verdade. Você não mente só porque você acha que contar aquela mentira ou omitir alguma coisa vai fazer com que o cara use aquilo. Na verdade, aquilo vai te trazer problemas depois. Você vai perder a confiança das pessoas e nunca mais vai conseguir, né, convencê-las de nada. Ele fala do FUD, que é você nunca recorrer ao FUD. FUD é uma sigla em inglês, né? É Fear, Uncertainty e Doubt. Medo, incerteza e dúvida. Então você coloca medo nas pessoas para que elas aceitem a sua ferramenta ou a sua técnica. Então você começa, por exemplo, você quer vender a programação em par, e aí você coloca alguma coisa que vai dar um medo. Ó, pessoal, se a gente não programar em par e começar a disseminar o conhecimento, vai acontecer tal coisa. Isso vai ser horrível. A gente está usando MySQL, a Sun vai acabar com MySQL, não vai ter mais MySQL daqui a um tempo, e a gente depende dele, é melhor a gente mudar para o Postgre, só porque você gosta de Postgre. Então você está tentando colocar medo na pessoa, deixando ela, né, incerta, para que ela aceite a sua ideia. Vendedor de imóvel, de carro, usa demais isso aqui. Você quer comprar um imóvel, o cara vai lá, te mostra aquele imóvel e tal, aí se ele percebe que você gostou um pouco, o cara liga para você e fala assim, meu, acabei de receber uma proposta de um cara, o cara vai pagar tanto no apartamento. Cara, é bom você dar uma proposta agora, porque eu não tenho como segurar isso pra você. E aí você fica com aquele medo de perder aquela oportunidade e tal, você vai lá e fecha o negócio. Na verdade não tem cara nenhum, não tem proposta nenhuma. O cara tá te enrolando. Então às vezes a gente usa desses artifícios pra convencer as pessoas das coisas. E depois a pessoa, lógico, ela vai perceber que a Sun não descontinuou MySQL porcaria nenhuma e que você usou um artifício para convencê-la. Uma outra coisa é admitir os seus erros, né? Diga como as coisas são, mesmo quando ficar ruim para você. Então, se você cometeu um engano, se você fez uma coisa errada, se você sugeriu uma coisa que na verdade não deu certo, ou se você falou uma coisa que na verdade não era aquilo, não mantém, não insiste no erro, né? Se você assumir que você errou, às vezes pede desculpas e tal, isso vai fazer com que você conquiste muito mais a confiança das pessoas do que quando você insiste naquele erro, quando você é teimoso, né? Turrão. A sexta dica é você ganhar publicidade, ficar famoso. Você tem que ter certeza de que todo mundo, né? Então você está disseminando aquilo e tal, todo mundo já conhece aquela sua ferramenta na equipe. Isso é um primeiro passo que a gente já falou. E, inclusive, se é uma ferramenta que você está fazendo, por exemplo, às vezes acontece, você está criando alguma coisa e você quer que a empresa use. O desenvolvedor tem muito disso, né? O cara começa um projeto lá de fazer scaffold. Eu criei aqui uma ferramenta que cria os cadastros. Eu criei uma ferramenta que vai facilitar a geração de determinadas coisas e ele quer que a empresa dele use. Então, às vezes é interessante, por exemplo, transformar um projeto num projeto open source, criar uma comunidade em torno disso, né? Então tem aquele velho ditado de que santo de casa não faz milagre, né? É uma coisa que é bem conhecida. Então, quando você abre uma ferramenta, torna
torna ela open source, você consegue ganhar uma publicidade, você consegue chamar a atenção de outras empresas, de outras pessoas, e às vezes você ganhando publicidade fora, as pessoas de dentro vão começar a notar, falar, caramba, meu, tem cara de outras empresas no negócio que o cara nosso fez e a gente não está usando, a gente não está se beneficiando disso. Então às vezes isso vai fazer com que você consiga vender na sua própria empresa. O fato de você fazer um ato de generosidade, de abrir aquilo para que outras pessoas se beneficiem, vai fazer com que você mesmo tenha benefício daquilo que você fez. Então se você quer, por exemplo, vender o Hibernate, e a sua empresa não quer, às vezes o fato de você participar da comunidade, de você participar dos fóruns, participar dos grupos, de você fortalecer a comunidade e ajudar para que outras empresas comecem a usar aquilo. Você vai falar daquilo em eventos, por exemplo, você adora Hibernate, você é apaixonado, só que a sua empresa não quer usar de jeito nenhum. Você estuda aquilo, se dedica do mesmo jeito, começa a ir em eventos, começa a falar daquilo para as pessoas, vai em grupo de discussão, daqui a pouco você criou uma comunidade, daqui a pouco as pessoas estão usando aquilo fora, e aí quem sabe a sua empresa não vai dar mais valor para aquele negócio que você quer vender. Tá? A Third Silent Signals até fala dos open sources, né, que é a sua nova carta de recomendação. Você não precisa mais de alguém para escrever a carta. Você só vai lá no seu GitHub e vê os projetos que você tem, e isso vai ser suficiente para saber quem é você, né? Então isso foi curtinho. Os focos nos problemas de negócio. Então é uma maneira de você fazer as coisas ganha-ganha de novo, né? Ao invés de tentar vender tecnologia pela tecnologia, você sempre tem que estar voltado a atingir algum tipo de objetivo de negócio. E isso vai facilitar muito a sua comunicação com o chefe. Lembra que o perfil cético, né, do chefe, na maioria das vezes ele não aceita ou ele é contra as coisas porque ele não vê um benefício palpável para ele. Qual a linguagem do chefe geralmente? Né? Nem sempre o chefe tem um perfil técnico, isso é raro. A linguagem dele é dinheiro, a linguagem dele é lucro. Ele está procurando isso, então você tem que transformar as coisas na linguagem dele, de alguma maneira. O que vai acontecer se a gente passar a usar o Git para o cara? Agora em vez de a gente fazer o pull clicando com o botão direito no Eclipse, a gente vai abrir essa janela preta aqui e vai digitar uma coisa e dar Enter. Não vai baixar o negócio do mesmo jeito? Vai. Não é que vocês querem mudar, vai ter que aprender tudo de novo. Não, deixa isso aí do jeito que está. A gente tem mais coisas para fazer. Então você tem que transformar as coisas numa linguagem que o cara entenda. E quando você tem como objetivo, né, um objetivo de negócio, que é geralmente o mesmo objetivo do cara, você vai ter uma facilidade muito maior de vender aquilo para as pessoas de negócio. Certo? Uma outra ideia é construir uma ponte. Então nem sempre a mudança que você quer fazer, você vai conseguir fazer de uma única vez. Então o que você pode fazer? Né? Você pode fazer pequenos passos que vão te levar até aquele seu objetivo maior lá na frente. Então você pega, por exemplo, você chega num time, você vê que aquele time não está usando nada, está programando com Servlet, JSP puro, não tem framework nenhum por trás ali. E aí você conhece já o Spring, Full Stack, está acostumado a trabalhar com Spring, com um AOP junto, e você usa uma ferramenta de ORM, um JPA, por exemplo, da vida, e você usa o Spring MVC, você usa o Spring Webflow também, e você usa o Spring Batch e tal, todas as ferramentas ali. E aí você chega para o pessoal que nem sabe o que é MVC direito, não está acostumado, e você quer colocar tudo aquilo de uma única vez. Isso provavelmente vai causar muito mais dano do que vai ajudar aquelas pessoas ali. Não vai dar certo, muita coisa de uma única vez. Então você tem que fazer um planejamento legal, e é difícil fazer esse planejamento, o que vem primeiro, como é que você vai treinar as pessoas, como é que você vai convencer elas de cada etapa dessa, né? Então às vezes também é até interessante você saber dosar o que você vai mostrar. Se você mostrar tudo isso de uma vez, você vai assustá-los, né? O cara vai falar, nossa, não vou nem dormir mais, de tanta coisa que eu vou ter que aprender. Então, por que você não começa só com o MVC? Pessoal, é o seguinte, em vez de a gente ficar usando Servlet direto, JSP, vamos usar um MVC legal.
tem esses aqui, ó. A gente pode escolher um. E ele começa a usar aquele MVC. Aí depois de estiver usando a MVC, pô, por que não a gente usar, sei lá, uma ferramenta de ORM? Vocês já conhecem o JPA, já conhecem o Hibernate, já conhecem alguma outra, sei lá? E aí vai devagarinho, né? Então isso vai funcionar muito melhor. A nona dica é você criar algo convincente, né? Então, também aquela ideia de que você não pode querer que as pessoas usem aquilo só porque você gosta daquilo, tem que convencê-las, né? Então, um exemplo, ó pessoal, isso que a gente levaria horas para fazer, agora nós vamos levar segundos para fazer. Então você tem que pensar nos desperdícios que a sua equipe tem, tornar esses desperdícios evidentes e mostrar como é que a sua solução vai resolver esse desperdício de alguma maneira, certo? Faça suas estratégias, né, para isso, saiba jogar bem. E uma coisa bem legal é aquele Pokayoke que a gente falou uma vez da Toyota. Isso ajuda bastante nesse sentido. Vocês lembram o que é esse Pokayoke? Ninguém lembra o que era? Você lembra? É aquele negócio, por exemplo, do pessoal dei o exemplo da maquininha do cartão. O pessoal cometia muitos erros, né, de ir no banco, vai tirar dinheiro, deixa o cartão na máquina. Porque o dinheiro sai primeiro, o cartão fica lá, o cara vai embora com o dinheiro e larga o cartão lá. Então, o que eles fizeram? O dinheiro só sai depois que você tirar o cartão. Você não vai esquecer mais o cartão, porque você quer o dinheiro, você não vai sair lá sem o dinheiro e sem o cartão. Então, muitas vezes, você usar essa forma de pensar de Pokayoke, você vai procurar, então, que erros que a gente comete de forma repetida, que acontecem muito na equipe. O pessoal, né, sempre o exemplo, dá commit sem rodar os testes. E se a gente criasse uma forma de que toda vez que o cara dá commit, roda os testes, né, por exemplo? É uma maneira de você evitar esse tipo de erro. E geralmente isso combina bem com essa estratégia, né? De como você vai vender, como você vai criar alguma coisa convincente. Aqui tem um stack de todas as coisas que a gente falou, né? Então, ganhar experiência, demonstrar, transmitir a mensagem, construir confiança, criar compromisso, né? Ficar famoso, né? As regras de negócio, criar uma ponte, ser convincente e que tipo de cético que isso vai funcionar mais. Então, você vê, o irracional é o que não funciona quase nada, né? Aí você vai identificando as pessoas, então, o cara mais difícil que eu tenho lá é um cara, por exemplo, que é cínico. Então eu posso usar essas coisas aqui para tentar convencê-lo. É uma matriz, aí depois vocês podem dar uma olhada com mais calma nos slides. E aí, as dicas finais, né, que ele dá a primeira, ignore o irracional. Não vale a pena você gastar muito tempo com ele. Vocês perceberam que não tem muito jeito aqui. São duas coisas e ainda assim a chance de dar certo é pequena com ele. Então ignora esse cara, não vai gastar toda a sua energia com ele, né? Então, ele não é um inimigo seu, também não precisa, sei lá, brigar com o cara, né? Mas ele é um obstáculo, e o obstáculo você não precisa necessariamente remover o obstáculo, você pode contornar o obstáculo. Então a ideia é essa, você vai ignorar o cara, certo? E aí você vai fazer o que então? Já que você vai ignorar o cara, você vai se concentrar nas pessoas que estão mais afim de ver a coisa dar certo, né? Você vai convertendo. Começa convertendo as pessoas que são mais fáceis de converter, o desinformado, o rebanho. Você vai converter esses caras facilmente, né? Depois que você converter os caras, você pede a ajuda deles, para eles te ajudarem a vender aquela ideia. Então, eu vi o Git no evento, gostei pra caramba do Git, ganhei experiência e tal, fiz todas aquelas coisas. Aí consegui convencer um cara que não sabia nem o que era controle de versão, mostrei para ele o Git, o cara começou a usar nos projetos pessoais dele, gostou daquilo, eu converti um cara. E agora aquele cara vai me ajudar a converter, né, entre aspas, as outras pessoas também. E aí, finalmente, né, você vai precisar ter o apoio da gerência. E esse apoio da gerência
muitas vezes vai ser a única forma de converter os que sobraram. Por exemplo, o irracional. O cara não quer porque não quer de jeito nenhum aceitar a sua ideia de começar a usar controle de versão. Então, o dia, determinada hora, você vai ter o apoio da gerência, aí vai se criar o quê? Uma regra, que nem aquela regra do Store Procedure, que você não gostava e teve que contornar essa regra, vai criar uma regra de que todo mundo tem que usar Git no projeto. E aí o cara finalmente, que sobrou, vai usar aquilo lá. E uma hora, né, quando essa regra se tornar desnecessária, vocês vão também deixá-la de lado e criar alguma outra coisa. E você tem que lembrar que isso é uma jornada, né, e não um destino. Então, depois de todo esse esforço que você fez para colocar o Git, né, na sua equipe, finalmente vocês estão usando o Git, né? E aí você vai se transformar num belo, num cético. De repente surge alguma outra coisa e você nem dá ouvidos para o cara. Não, o Git é o melhor que tem no mundo e tal. O que você fez? Você assumiu o lugar do cara do CVS, quer dizer, exemplo primeiro. Né? Você conseguiu tirar o CVS do cara e virou o mesmo cara, assumiu o mesmo papel. Só que em vez de defender cegamente o CVS, agora você defende cegamente o Git, porque foi você que deu a ideia, porque foi você que batalhou para convencer todo mundo e tal. Então você tem que tomar cuidado para não assumir essa posição. Por isso que é uma jornada e não um destino. Cheguei aqui e acabou. Não acabou. Estamos usando isso agora, legal. Então agora vamos continuar vendo o que tem por aí, o que tem de novo. Aí, sempre inovando, sempre buscando melhorar. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.